Você já se perguntou por que um homem pode ser inconsistente com você, mesmo sendo uma pessoa legal? É possível que ele seja um playboy e seu comportamento pode fazer com que você sinta que todos agirão da mesma maneira. Sua inconsistência pode afetar todas as áreas de sua vida, ao contrário de outros que têm motivos compreensíveis para vacilar. Neste vídeo, exploraremos algumas razões práticas por trás desse comportamento, mesmo em homens piedosos. Mas antes de continuarmos, reserve um momento para curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você se torna parte desta comunidade amorosa e solidária, onde encontrará força, incentivo e orientação espiritual em sua jornada conjugal. Em primeiro lugar, quando se trata de construir um relacionamento, os homens cristãos muitas vezes se perguntam o quão persistentes devem ser na busca por uma mulher em quem estão interessados. É importante encontrar um equilíbrio entre mostrar confiança e procurar progresso, ao mesmo tempo que respeita os limites da mulher e a faça se sentir confortável no relacionamento. Um problema comum que surge é a inconsistência. Um homem piedoso pode ter dificuldade em entender quanta atenção deve dar a uma mulher de maneira madura. Ser muito agressivo na abordagem pode tornar o relacionamento insuportável para a mulher, principalmente se ela já teve experiências negativas no passado. Por outro lado, algumas mulheres podem querer um homem que seja consistente e aberto aos seus sentimentos em relação a ela. Por isso, pode ajudar a construir confiança e segurança no relacionamento. Também é importante compreender que nem todas as mulheres desejam o mesmo nível de consistência. Algumas podem ser mais reservadas e preferir um ritmo mais lento, enquanto outras podem estar mais abertas a comunicações e encontros mais frequentes. Um homem que não tem certeza sobre o momento certo para uma mulher pode apresentar um comportamento inconsistente, mas é importante se comunicar de forma aberta e respeitosa para evitar que a mulher se sinta desconfortável. Olhando para a Bíblia, podemos encontrar um exemplo na história de Rebeca que deu uma resposta clara quando questionada se iria com Isaac. Depois de tomar uma decisão, é importante agir prontamente para evitar sinais confusos e garantir que ambas as partes estejam na mesma página. Um homem piedoso deve procurar encontrar um equilíbrio entre confiança e respeito ao buscar um relacionamento com uma mulher. Compreender e respeitar seus limites e preferências é fundamental para construir um relacionamento saudável e bem-sucedido. Em segundo lugar, não é incomum que um homem que aspira a ser piedoso lute contra a inconsistência ao se aproximar de uma mulher. Embora alguns possam ver esta inconsistência como um sinal de comportamento pecaminoso, é importante compreender a diferença entre pecado e equívoco. Segundo a Bíblia, o pecado é uma ação deliberada que vai contra os mandamentos de Deus. É um ato intencional e perigoso que prejudica a si mesmo e aos outros. O equívoco, por outro lado, é a falta de compreensão ou conhecimento que resulta em consequências negativas para si mesmo ou para os outros. Portanto, é crucial diferenciar entre um homem que está sendo inconsistente por razões imorais e aquele que está simplesmente cometendo um erro. Alguns homens podem ter dificuldade em abordar uma mulher da forma correta porque não têm conhecimento ou experiência com isso. Eles não estão agindo de forma imoral intencionalmente, mas sim tentando descobrir a melhor maneira de conquistar uma mulher em quem estão interessados. Se a afeição de um homem for genuína e ele for um cristão, ele buscará a orientação de Deus sobre como abordar a situação. É importante observar seu comportamento ao longo do tempo para determinar se suas intenções são puras. Se um homem está sendo inconsistente porque está tentando conquistar uma mulher, então a paciência é fundamental. Permitir que ele navegue nesta fase da vida levará a um relacionamento mais forte e saudável. É importante lembrar que um homem pode não ser um grande parceiro desde o início de um relacionamento. Porém, com a paciência e compreensão, ele tem potencial para se tornar um parceiro excepcional. Terceiro, não é incomum que um homem piedoso se comporte de maneira inconsistente quando percebe que você está sendo inconsistente com ele. Você pode sentir que está sendo enganado pelas ações dele, mas ele está reagindo e retribuindo com base em suas próprias experiências. É possível que a sua própria inconsistência seja a razão das ações dele, fazendo com que ele pareça inconsistente. Por exemplo,
Como mulher, você pode ter tido uma experiência passada em que entendeu mal o nível de afeição de um homem por você. Como resultado, você pode ser extremamente cautelosa, pensando que quando um homem quer te conquistar, ele não gosta de você. Em vez de ver a afeição dele por você como interesse, você pode ver a inconsistência dele como um sinal de que ele não gosta de você. Consequentemente, você começa a analisar cada movimento, esperando que ele seja inconsistente. Isso pode levar a um círculo vicioso. O homem pode pensar que você não está interessado nele e pode começar a ser inconsistente mais tarde. Portanto, é fundamental estar atento ao seu próprio comportamento e como ele pode ser percebido. Se você foi ferida no passado e agora se recuperou, começar um novo relacionamento não será uma má ideia se você acreditar que está pronta para um. No entanto, você ainda pode ter medo de se machucar novamente. Esses medos persistentes, se não forem tratados adequadamente, poderão competir com seus afetos. Quando um homem quer conquistar você, é importante ser consistente com ele. Mas se você permitir que seus medos se insinuem e tomem conta de você, eles podem fazer com que você seja inconsistente com ele. Infelizmente, seu comportamento inconsistente afetará a atitude dele em relação a você. É importante lembrar que os homens não são computadores nem máquinas. Se eles se sentirem marginalizados por você, eles agirão da mesma maneira. E se sentirem queridos por você, eles responderão da mesma forma. Portanto, antes de descartar a inconsistência de um homem, é crucial examinar o seu próprio comportamento e ver se você tem sido consistente com ele. Em quarto lugar, um homem piedoso pode agir de maneira inconsistente com alguém por quem tem afeição porque não tem certeza se está pronto para se comprometer com um relacionamento mais profundo com essa pessoa. Esse tipo de comportamento pode ser um sinal de imaturidade. Um homem piedoso que não está pronto para namorar você deveria ser capaz de reconhecer isso e dizer: eu não deveria estar brincando agora, eu não deveria brincar com o coração de uma mulher. No entanto, nem todos os homens são capazes disso. Alguns homens desejam genuinamente prosseguir a sua jornada espiritual, mas ainda lutam contra a imaturidade espiritual. Se um homem não tem certeza sobre o relacionamento, é importante dar o benefício da dúvida e ser paciente com ele. Ele pode estar processando seus pensamentos e tentando determinar se é a vontade de Deus que ele continue o relacionamento. Se ele está genuinamente buscando a orientação de Deus, é melhor ser paciente com ele e dar tempo para resolver as coisas. Se você achar que está esperando muito tempo para que ele tome uma decisão ou se o relacionamento simplesmente não está funcionando, talvez seja a hora de pensar em seguir em frente. Lembre-se, é importante sempre priorizar a vontade de Deus para sua vida e seu próprio bem-estar e felicidade. Então, por último, mas definitivamente não menos importante, a comunicação é fundamental em qualquer relacionamento, mas ainda podem surgir mal-entendidos. Um exemplo comum é quando um homem e uma mulher têm expectativas diferentes sobre a frequência e o modo de comunicação. Por exemplo, um homem pode pensar que não há problema em esperar alguns dias antes de entrar em contato com a mulher após o primeiro encontro, enquanto a mulher pode esperar que ele entre em contato já no dia seguinte. Da mesma forma, ele pode achar que responder às mensagens de texto dela é suficiente, mesmo que não ligue para ela, enquanto ela pode se sentir ofendida com isso. A raiz do problema é que o homem pretende ver a mulher pessoalmente, mas ela quer ter comunicação frequente, mesmo quando os dois não podem se encontrar pessoalmente. O homem acredita que está sendo consistente ao lembrá-la de seus sentimentos por ela. Contudo, isto não parece consistente para a mulher, porque ela não está vendo a mesma frequência de interesse. Situações como essa podem levar a mal-entendidos e frustrações. É importante que ambos os parceiros comuniquem aberta e claramente sobre as suas expectativas e necessidades para evitar tais mal-entendidos. De acordo com Filipenses capítulo 2, versículo 4, a Bíblia nos lembra de considerar os interesses uns dos outros e não apenas os nossos. Portanto, é importante se comunicar de forma eficaz e resolver quaisquer mal-entendidos. Um bom homem desejará resolver quaisquer equívocos para que ambos os parceiros possam se sentir felizes e satisfeitos no relacionamento. Se você achou este vídeo edificante, por favor, curta e se inscreva em nosso canal.
Seu apoio nos permite expandir nosso alcance e ajudar mais pessoas em sua jornada conjugal. Como uma mulher cristã, você naturalmente deseja se casar com o homem que Deus tem para você. Não importa por quem você tenha sentimentos ou interesse, no final das contas, tudo se resume a buscar a escolha de Deus para a sua vida. Você não deve se contentar com menos do que o melhor de Deus para você. O ideal é que, como mulher cristã, você queira ter certeza de que está escolhendo o homem que Deus deseja que você escolha. Mas então, como você sabe quem é realmente a escolha de Deus para você? Como você pode discernir a voz e a direção de Deus em sua vida amorosa para estar com o homem escolhido para ser seu marido? Às vezes esse processo pode ser assustador e confuso. Você pode conhecer alguém, até mesmo um cristão, que pareça compatível com você, mas pode não ter certeza se essa pessoa é a pessoa certa para você. Você pode ter sentimentos fortes por alguém, mas também tem algumas preocupações. Você pode conhecer alguém e ver alguma evidência do favor de Deus, mas de alguma forma, no fundo do seu coração, você também enfrenta algumas dificuldades ou resistência. Você pode pedir orientação a Deus, mas ainda se sente insegura ou em conflito. Neste vídeo, quero compartilhar 3 sinais para te ajudar a perceber quem Deus escolheu para ser seu marido. 1. A pessoa que Deus escolheu para ser seu marido amará ou se esforçará para amar a Deus mais do que ele ama você. Isso não é para te assustar. Na verdade, isso é algo bom. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Como cristã, o seu relacionamento com Deus deve ser a coisa mais importante. Portanto, a coisa mais importante para você deveria ser o próprio Deus. Como resultado, tudo que você traz ou rejeita em sua vida deve ser por causa dele. Com isso, você quer passar a vida junto de alguém que tenha o mesmo coração para Deus. Ao longo da Bíblia, vemos Deus enfatizando sua centralidade em nossas vidas e convidando todos a louvá-lo. Ele não está exigindo nosso louvor porque é egoísta. Deus está pedindo isso porque ele sabe que encontramos bênçãos sem medidas em nosso louvor e amor por ele. Lembre-se de que essa foi a resposta de Jesus quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento, em Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. A Bíblia também diz, em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16: Mas assim como aquele que os chamou é santo, sejam santos em tudo o que o fizerem, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E também acrescenta em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esses versículos dizem que o nosso relacionamento e a influência de Deus sobre nossas vidas afetam a nossa conduta e identidade. Isso significa que se você ama a Deus de todo o coração, há coisas que as pessoas não precisam se preocupar, porque sabem que você não as fará por amor a Deus. Da mesma forma, quando você conhece alguém que ama a Deus mais do que você, o bom disso é que você terá encontrado um lugar seguro para você e seu relacionamento. Isso significa que a pessoa não vai te amar? Não. Significa simplesmente que a escolha de Deus para você não irá te idolatrar. E por causa disso, ele aprenderá a ver você através dos olhos de Deus, te amando de uma maneira pura, como você merece como filha de Deus. Imagine um homem que busca a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Um homem que se junta a você em adoração e oração, fortalecendo juntos sua fé. Quando partilhado com o seu parceiro, o seu amor por Deus se torna uma força unificadora, aprofundando o seu vínculo de formas extraordinárias. Ao fazer parceria com essa pessoa, você terá o amor perfeito que expulsa o medo, aquele onde você poderá crescer para amar a Deus mais profundamente, tendo Ele como centro de sua conexão, sem medo de perder seu relacionamento com Deus ou com a pessoa. 2. Deus escolheu alguém para ser seu marido se esse homem te ama e te deseja mais do que outras mulheres. Não deveria haver dúvida sobre isso. Se um homem está com você, mas ainda acha que existe alguém melhor para ele, ele definitivamente não é a escolha de Deus para você. Como uma mulher cristã solteira, você deseja uma história de amor que não seja apenas comum, mas extraordinária, uma história de amor que o próprio Deus escreveu.
Você deseja saber que é o homem que Deus escolheu para você, aquele que irá cuidar e elevar você em sua jornada de fé. O marido da mulher, que é descrita em Provérbios capítulo 31, versículo 29, disse sobre ela: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. O homem que Deus escolher para você fará de você sua escolha número 1. Ele não fará de você uma opção entre outras mulheres. Isso significa que quando o homem certo vier, ele fará isso instantaneamente? Não. Isso ocorre depois de um período de adaptação com você em um relacionamento em que ele eventualmente percebe que é com você que ele deseja ter um relacionamento e com mais ninguém. Se ele não está entusiasmado com você, então ele não é a escolha de Deus, simples assim. Quando Deus seleciona um homem para você, o desejo dele por você será inegável. Ele não será capaz de deixar de te conquistar. Claro, alguns podem ir atrás de qualquer mulher com quem acham que tem alguma chance, mas quando Deus revela o homem certo para você, ele só vai querer ir atrás de você. É um amor que se torna mais profundo e mais forte com o tempo, enraizado no plano perfeito de Deus. Imagine um amor tão profundo que prioriza você acima de todos os outros. Um amor que reconhece o seu valor. Um amor que diz: você é meu único amor. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, versículo 15: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Esse é o tipo de amor que Deus pretende para você, um amor que reflete o amor de Cristo pela sua noiva, a Igreja. 3. A escolha de Deus para você será a resposta às suas orações por um homem de Deus. Agora, eu sei que isso pode parecer intrigante no início. Isso significa que não temos livre-arbítrio? Isso implica que você será forçada a um casamento que não deseja quando Deus escolher alguém como seu marido? De jeito nenhum. Quando Deus escolhe algo para você, a escolha dele se alinha perfeitamente com os seus desejos e não contra eles. O Salmo 18, versículo 30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Também diz em Efésios, capítulo 1, versículo 11: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Pense nisso. Quando Deus escolheu você para a salvação, isso não foi uma decisão relutante da sua parte. Ele propôs a você a vida eterna, mudou seu coração e você o seguiu de boa vontade. Da mesma forma, quando Deus revela o homem que ele escolheu para você, isso se alinhará perfeitamente com os seus desejos. Com o tempo você entenderá e verá que essa pessoa é o tipo de pessoa que você sempre quis ter como marido. Quando você escolhe andar com Deus, rejeitar o pecado e crescer na fé, isso vai alinhar os seus desejos com os planos dele para você, não apenas no casamento, mas em todas as outras áreas da sua vida. Quando você decide amar o que Deus ama, você também desprezará o que ele despreza. Essa transformação refletirá nos seus relacionamentos, fazendo você perceber que a escolha de Deus é, de fato, a melhor que você poderia fazer. A escolha de Deus para você é um homem que ama Deus acima de tudo, um homem que ama você com um coração indiviso e um homem que se alinha perfeitamente com os seus desejos. Esta é uma história de amor de autoria do próprio Deus. Então, minha amiga que está me ouvindo agora, ao buscar o plano perfeito de Deus para a sua história de amor, lembre-se de que ele não está contra suas emoções. Ele simplesmente não quer que você seja controlado por elas. Sua jornada para encontrar a pessoa certa é um lindo capítulo de confiança e fé. Assim como soldados, treinadores e levantadores de peso abraçam a dor para ficarem mais fortes, sua jornada irá te refinar, moldando você na mulher que Deus deseja que você seja. Assim como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Lembre-se de que a história de amor de Deus por você é única, cheia de esperança e vinculada à fé. Ele está usando esta época da sua vida para te preparar para coisas mais incríveis. Confie nele, busque sua orientação
e nunca perca a fé em seu plano perfeito. Você já passou por uma surpresa em sua vida que sabia ter sido orquestrada por Deus? A grandeza de Deus é incomensurável, pois Ele conhece o nosso futuro. Ele é capaz de atualizar tudo de todas as perspectivas possíveis. Às vezes, Ele traz pessoas para as nossas vidas das maneiras mais inesperadas. E essas pessoas podem acabar sendo nossas companheiras para toda a vida. Neste vídeo, exploraremos a verdade profunda de que Deus quer e pode trazer a pessoa certa para a sua vida na hora certa. Também te ajudaremos a ver que a orientação de Deus sempre leva ao melhor resultado. Se Ele está te direcionando para uma pessoa específica, significa que ela é a melhor para você. Mas antes de continuarmos, reserve um momento para curtir esse vídeo e se inscrever. Ao fazer isso, você se torna parte desta comunidade amorosa e solidária, onde encontrará força, incentivo e orientação espiritual. Deus é amplamente considerado o melhor em orquestrar casamentos. Contudo, é importante notar que Ele não força os indivíduos a se relacionarem contra a sua vontade. Em vez disso, Ele conduz cada pessoa até o indivíduo que sabe ser o mais adequado para ele e permite que tome a decisão final. O nível de orientação que você recebe de Deus depende da sua absoluta dependência e submissão a Ele. O relacionamento de cada pessoa com Deus é único e, portanto, a forma como Ele trata cada pessoa é diferente. Por exemplo, a forma como Deus trata com um ministro será diferente da forma como Ele trata com um novo cristão. É importante compreender que a direção de Deus pode te levar a alguém que pode não ser necessariamente a pessoa que você esperava. Essa pessoa pode até ser o oposto das suas expectativas, deixando você sem qualquer ligação ou interesse por ela. Contudo, a verdade é que a sabedoria e o entendimento de Deus ultrapassam a nossa imaginação. Ele escolhe um parceiro para nós e nos permite sentir a conexão com aquela pessoa específica em nossos corações. Você já se perguntou por que ainda sente algo por alguém, mesmo que não queira estar com essa pessoa? Às vezes, quando você ora sobre isso, Deus continua trazendo essa pessoa à sua mente. Por que Ele faz isso? Não é porque Ele está tentando forçar você a ficar com aquela pessoa. Pelo contrário, é porque essa pessoa pode ser a melhor escolha para você. Como humanos, muitas vezes pensamos que sabemos o que é melhor para nós mesmos, mas isso pode nos desencaminhar. Deus é o Criador do universo e Ele conhece o fim desde o início. Ele pode saber que alguém que não parece a pessoa dos seus sonhos no momento acabará sendo a melhor opção para você. Mas tudo depende da sua comunhão e submissão a Deus. Se Deus está colocando alguém em seu coração e você está disposto a obedecê-lo, mesmo que isso vá contra seus próprios desejos ou expectativas, você estará seguindo o plano dele para sua vida. E lembre-se, seus planos são sempre os melhores, mesmo que não os entendamos na hora. A Bíblia fornece orientação sobre como navegar na vida. O Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Isso significa que seguir a direção de Deus pode trazer clareza a todos os aspectos de nossas vidas. Existem 2 padrões que surgem na Bíblia quando se trata de seguir a orientação de Deus. O primeiro diz que aqueles que seguem a orientação de Deus são abençoados. O segundo diz que aqueles que não confiam no seu próprio entendimento também são abençoados. Seguindo esses padrões, podemos ter uma vida plena e vitoriosa em Cristo. É importante notar que quando nos sentimos ansiosos por estarmos solteiros, Deus pode colocar um certo sentimento em nosso coração para nos impedir de tomar decisões precipitadas. Isso ocorre porque nossa ansiedade muitas vezes pode nos levar ao caminho errado. Porém, Deus sempre sabe o que é melhor para nós e nos guiará até a pessoa certa. Apesar do que alguns possam pensar, Deus não coloca uma pessoa específica para nos casarmos e depois nos distrai colocando sentimentos por outra pessoa em nossos corações. Ele não nos forçará a estar com alguém com quem não queremos estar. Em vez disso, Ele nos mostra as melhores opções para nossas vidas e deixa a decisão final para nós. É possível que Deus coloque em seu coração um sentimento por alguém que você nunca considerou um parceiro ou por alguém com quem você nunca pensou que poderia ter um futuro. Esse sentimento é um estímulo para buscar a Deus em oração e obter a confirmação da Bíblia. Mas o que a Bíblia diz sobre isso?
Deus realmente coloca pessoas em nossos corações como nossos parceiros? É evidente na Bíblia que Deus conduziu as pessoas aos seus parceiros no casamento de maneiras notáveis. Por exemplo, o servo de Abraão foi levado ao seu povo para encontrar uma esposa para Isaque. Da mesma forma, Ruth e Boaz foram reunidos por Deus, assim como Esther, que foi preparada para o rei por seu tio, Mordecai. Estes exemplos demonstram que Deus pode unir duas pessoas que talvez não tenham nenhuma ligação anterior e uni-las no sagrado matrimônio. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e a não confiar em nosso próprio entendimento. Ao submeter nossos caminhos a Ele, Ele nos guiará no caminho certo. É lindo quando Deus nos surpreende. O plano de Deus é maior do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. E Ele une duas pessoas que deveriam ficar juntas. Isaías capítulo 55, versículos de 8 a 9 nos lembra que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos e seus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos. Deus trabalha de maneiras misteriosas além da compreensão humana. Até a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Não podemos colocar Deus numa caixa porque Ele trabalha além do comum. Ele é sobrenatural e extraordinário em suas obras. Se você tiver sentimentos contínuos por alguém em quem nunca pensou que estaria interessado, isso pode ser um sinal de que Deus está guiando você. Ao questionar esses sentimentos, Deus está dizendo que você está no caminho certo. Ele plantou o pensamento dessa pessoa em seu coração para revelá-la a você. Uma voz mansa e delicada continuará dizendo que essa pessoa é a pessoa certa para você. Isso é Deus falando. A voz de Deus é calma e você não o ouvirá de fora, mas de dentro. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo habita dentro de nós e quando ele fala, sua voz vem de dentro. Esta voz declara a intenção e a vontade de Deus para nossas vidas. Com essa voz calma, Deus continua revelando essa pessoa para você, chamando sua atenção para ela continuamente. Você notará que seus sentimentos por essa pessoa aumentam com o passar do tempo. Você pode conhecer ou não a pessoa, mas sua mente continua pensando nela. Isso é Deus chamando sua atenção e direcionando você para aquela pessoa. Mesmo quando você ora, seu coração ainda está com aquela pessoa. Seus pensamentos e sentimentos permanecem neles. E mesmo quando você ora sobre isso, você ainda tem os mesmos sentimentos. Nesse caso, Deus quer que você reconheça sua orientação e a siga de acordo. Você já sentiu uma forte conexão com alguém e acreditou que era Deus que te conduzia até aquela pessoa? Com o passar do tempo, você poderá perceber que essa pessoa incorpora certas qualidades que você gostaria de ver em seu futuro parceiro. Se isso te parece familiar, então você deve ter experimentado em primeira mão a orientação de Deus. Às vezes, podemos não esperar encontrar alguém que realmente nos compreenda e nos ame incondicionalmente, ao mesmo tempo que compartilha nossos valores e crenças. Porém, quando Deus traz essa pessoa para as nossas vidas, tudo muda. Para que isso aconteça, Deus pode fazer com que você entre em contato com essa pessoa, permitindo que você a observe e avalie seus pensamentos. Você pode descobrir que começa a pensar nessa pessoa o tempo todo ou que ela parece estar em todos os lugares que você vai. Esta é a maneira de Deus guiar você e dizer que seus planos são diferentes das ideias que os humanos possam ter. Provérbios capítulo 16, versículo 9 afirma que, embora os humanos possam planejar seu futuro, em última análise, o Senhor é quem estabelece seus planos. Este versículo nos lembra que mesmo quando pensamos que sabemos o que é melhor para nossas vidas, Deus está no controle. Ele vê o quadro geral e sabe o que é melhor para nós. Se você está em uma situação em que Deus colocou alguém em seu coração como seu parceiro, mesmo que você não tenha previsto isso, é essencial buscar sua orientação e sabedoria. Ore por discernimento e clareza e peça a Ele que revele seu plano para a sua vida. Procure conselhos de amigos e mentores cristãos de confiança e esteja aberto aos seus conselhos. Tiago capítulo 1, versículo 5 aconselha: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Devemos lembrar que Deus está sempre disposto a nos dar a sabedoria que precisamos para tomar as decisões certas, e que Cristo é o alicerce dos nossos relacionamentos. Quando incluímos Cristo em nossos relacionamentos, construímos uma base sólida que pode resistir a qualquer desafio. Concluindo,
Se confiarmos no plano de Deus para as nossas vidas, poderemos ter certeza de que Ele nos guiará na direção certa. Ele trará a pessoa que deveria ser nossa parceira, mesmo que não tenhamos previsto isso. Se você estiver se sentindo desanimado ou sem esperança em busca por um parceiro, lembre-se de que Deus tem um plano para você. Ele sabe exatamente de quem você precisa em sua vida e trará essa pessoa até você no tempo perfeito. E quando isso acontecer, lembre-se de agradecer a Deus por sua bondade e fidelidade. Sempre coloque-o em primeiro lugar no seu relacionamento e sempre aponte para Jesus como fundamento do seu amor. Que Deus te abençoe em sua jornada para o casamento, em nome de Jesus. Se você achou esse vídeo edificante, por favor, curta e se inscreva em nosso canal. Seu apoio nos permite expandir nosso alcance e compartilhar a mensagem de Jesus Cristo. Não é incomum encontrar momentos de dúvida e incerteza. Talvez você se encontre em uma encruzilhada, questionando se deve continuar sua jornada com a pessoa que você está agora. As emoções aumentam à medida que você luta contra a sensação de ser desvalorizado ou negligenciado. É tentador, não é? Tomar uma posição e declarar o seu valor, se afastando de um relacionamento que parece estar no limite. No entanto, é crucial parar e considerar uma perspectiva mais profunda. E se nesses momentos de turbulência, Deus estiver enviando uma mensagem diferente? E se Ele estiver pedindo para você aguentar um pouco mais, para enxergar além das frustrações imediatas? Considere a história de Ruth na Bíblia. Sua jornada não foi fácil. Ela enfrentou perdas, incertezas e o desafio de recomeçar em uma terra estrangeira. Mesmo assim, ela escolheu permanecer leal e se apegar aos relacionamentos que importavam, confiando no plano de Deus. A sua história nos lembra que, por vezes, o nosso impulso humano de fugir deve ser temperado pelo discernimento espiritual. É fácil sentir que seu parceiro não gosta de você e é mais fácil pensar em ir embora como uma solução. Mas lembre-se, os relacionamentos não são apenas uma questão de alegria. Eles também tratam de navegar juntos pelos pontos baixos. Como um navio enfrentando a tempestade, às vezes nossos laços são testados para se tornarem mais fortes. Reflita em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 ao 7, que articula lindamente a essência do amor, que é paciente, gentil, duradouro. Essa passagem não é apenas poética, mas é um princípio orientador. Ela nos desafia a olhar além das nossas emoções imediatas e a considerar o panorama geral dos nossos relacionamentos. É possível que o que você considera um relacionamento fracassado possa, na verdade, ser uma oportunidade de crescimento, tanto pessoal quanto em conjunto. Isso não quer dizer que todo relacionamento deve ser mantido a todo custo. É necessário compreender a diferença entre uma fase desafiadora e uma parceria fundamentalmente prejudicial e reconhecer quando Deus está chamando você para perseverar ou para investir em paciência e compreensão, em vez de ir embora precipitadamente. Sejamos realistas. Nem toda história de amor se desenrola como um conto de fadas perfeito. Na vida real, os relacionamentos podem começar com uma série de erros e incertezas. Imagine isso. Uma pessoa está pronta para mergulhar, enquanto a outra está hesitante, possivelmente devido a mágoas passadas ou medos de compromisso. É como uma dança, onde um está ansioso para seguir em frente e outro ainda está aprendendo os passos. Imagine que você fez tudo de acordo com as regras. Você foi um amigo solidário, um parceiro atencioso. Você celebrou seus triunfos, deu apoio em momentos difíceis e talvez até se relacionou com os familiares. No entanto, a resposta que ansiamos, esse desejo mútuo de compromisso mais profundo, parece simplesmente fora de alcance. É uma época desafiadora, onde a esperança pode parecer distante e as dúvidas começam a surgir. Mas é aqui que a fé ocupa o centro das atenções. Se você sentir o sussurro de Deus em seu coração, dizendo para você esperar, isso é um chamado à obediência, à confiança além da compreensão. É saber acreditar que os planos de Deus para a sua vida, incluindo seus relacionamentos amorosos, estão enraizados na bondade e no propósito. Ele não nos guia sem motivo. Seus caminhos, embora às vezes misteriosos, levam à realização. Vamos nos voltar para a Bíblia por um momento, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, onde está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Submete-te a Ele em todos os teus caminhos, e Ele
endireitará as tuas veredas. Esse versículo nos lembra que nosso entendimento é limitado, mas Deus vê tudo. Além disso, considere a história de Ruth e Boaz. Ruth, uma viúva, se encontra em uma terra estrangeira, mas confia no plano de Deus. A sua jornada não foi fácil, mas a sua fé e paciência a levou até Boaz, um relacionamento que fazia parte do plano maior de Deus, não apenas para eles, mas para as gerações vindouras. Em momentos de espera e incerteza, lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Ele conhece os desejos do seu coração e o momento certo para eles florescerem. Este período de espera não é uma pausa, é um momento de crescimento, de construir um alicerce de fé, paciência e confiança no plano perfeito de Deus para a sua vida. Lembre-se de que cada época de nossas vidas, incluindo os tempos de espera nos relacionamentos, tem um propósito. Apegue-se à fé, mantenha o seu coração aberto à orientação de Deus e confie que Ele está tecendo uma história muito maior do que qualquer conto de fadas. Considere o conceito de confirmação comunitária. Não se trata de realizar um concurso de popularidade para o seu relacionamento, mas sim de buscar sabedoria em uma multidão de conselheiros, como sugere Provérbios capítulo 15, versículo 22. Se você estiver ouvindo conselhos consistentes de pessoas espiritualmente maduras em quem você confia, leve isso a sério. Essas vozes podem ser veículos através dos quais Deus está falando, oferecendo perspectivas que você pode ter perdido. Outra via pela qual Deus fala frequentemente e Ele se comunica com nós é através da voz mansa e calma dentro de você. Não se trata das exigências barulhentas e clamorosas dos nossos desejos, mas do toque silencioso do Espírito Santo. É fácil confundir nossos desejos com a vontade de Deus, mas há uma paz e clareza distintas que surgem quando estamos alinhados com seus planos. Às vezes, não são apenas grandes gestos ou sinais inegáveis, mas uma voz gentil que nos guia a paciência e a perseverança no relacionamento. E, finalmente, considere o alinhamento com a palavra de Deus. A Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés, como declara o Salmo 119, versículo 105. Esse relacionamento aproxima você de Deus? Ele te incentiva a crescer na fé, na esperança e no amor? Se o seu relacionamento estiver alinhado com os princípios e preceitos da Bíblia, isso pode ser um sinal para persistir. Pense em José, um homem que enfrentou uma situação desconcertante com Maria, sua noiva. A gravidez inesperada de Maria, numa época em que não estavam juntos, representou um desafio significativo para José. Numa sociedade onde tais ocorrências podiam levar a consequências graves, a resposta inicial de José foi terminar discretamente o noivado para poupar Maria de qualquer desgraça pública. Porém, no momento de intervenção divina, um anjo apareceu a José. Este não foi apenas um sonho qualquer, mas uma mensagem fundamental de Deus. O anjo revelou a José que a gravidez de Maria não foi resultado de infidelidade, mas uma obra milagrosa do Espírito Santo. Essa revelação foi uma virada de jogo para José. Foi pedido a ele que olhasse além da superfície, que confiasse num plano muito maior do que a sua compreensão. Essa história não é apenas sobre José e Maria, mas sobre nós também. É sobre aqueles momentos em nossos relacionamentos em que as coisas não fazem sentido, quando somos tentados a ir embora porque não conseguimos ver o quadro geral. São nesses tempos que precisamos fazer uma pausa e buscar a orientação de Deus, para discernir se estamos enfrentando um mero obstáculo ou uma missão divina. Lembre-se, o que pode parecer uma falha ou um erro em alguém pode, na verdade, ser parte de um plano maior que Deus está desenvolvendo. Não se trata de ignorar sinais de alerta ou de descartar preocupações genuínas, mas de estar aberto à possibilidade de que Deus possa estar trabalhando de maneiras que não entendemos imediatamente. Ao navegarmos nessas águas, é vital confiar nas Escrituras para obter sabedoria e orientação. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos aconselha a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. E também que devemos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e assim Ele endireitará as nossas veredas. Essa sabedoria não consiste apenas em palavras antigas, é um guia vivo e respiratório para a nossa vida diária, especialmente em assuntos do coração. Então, ao refletir sobre seus relacionamentos, lembre-se da história de José e Maria. Ela nos ensina a buscar a vontade de Deus, a estar abertos à sua orientação e a confiar que, às vezes, persistir pode ser apenas parte de um plano divino.
Um plano que leva ao crescimento, à compreensão e talvez a uma jornada inesperada de amor e fé. Você pode acabar tentando evitar alguém, pensando que é a coisa mais sensata a fazer. Mas, assim como as reviravoltas inesperadas no caminho de um labirinto, vocês continuam se unindo. É essencial reconhecer que no plano de Deus não existem coincidências. Provérbios capítulo 16, versículo 9 nos diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor estabelece os seus passos. Não se trata de um acaso aleatório, trata-se de orquestração divina. Nesses momentos é importante abandonar os nossos preconceitos e confiar no tempo de Deus. Muitas vezes, somos como crianças tentando encaixar um cubo retangular em um buraco redondo, sem perceber que Deus tem a peça perfeita esperando por nós. É preciso aprender a ficar quieto, a ouvir e a deixar Deus liderar. Veja o que diz Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão, atrás de ti, uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Ao concluirmos, vamos reservar um momento para orar. Pai, guie nossos passos e nossos corações. Nos ajude a reconhecer sua mão em nossos relacionamentos e nos dê paciência e sabedoria para seguir a sua liderança. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem ressoa em você, digite amém nos comentários abaixo. E lembre-se, se você achar valor nessas mensagens, considere se inscrever em nosso canal e curtir este vídeo. Não é apenas sobre aprender, mas de construir uma comunidade onde possamos compartilhar e crescer juntos na fé. Então, ao trilharmos esse caminho de fé e de relacionamentos, vamos nos apegar às promessas de Deus. Muitas vezes nos encontramos em uma encruzilhada sem saber qual caminho seguir. Nesses momentos, quando nossos planos parecem desmoronar, devemos lembrar: os planos de Deus para nós são muito maiores do que qualquer um que possamos imaginar para nós mesmos. Esta é a verdade particularmente comovente quando se trata de relacionamentos. Você pode estar com o coração partido e se perguntando por que as coisas não deram certo com alguém que você pensava ser a pessoa certa. Mas vou compartilhar um pensamento com você. Talvez esse rompimento ou essa separação, por mais dolorosa que seja um redirecionamento de Deus, uma intervenção divina que te direciona para alguém que Ele escolheu para você, alguém que se alinhe perfeitamente com seu propósito de vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem-estar e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Este versículo não é apenas algo reconfortante, é uma promessa de que Deus tem um plano para a sua vida, incluindo seus relacionamentos amorosos. É natural lamentar a perda de um relacionamento, dos sonhos e dos planos que tiveram juntos. Mas nessa época de cura, encorajo você a se desapegar. Deixe de lado não apenas a dor, mas também o apego a um futuro que não foi feito para você. Em vez disso, abrace o desconhecido, o lindo mistério que Deus está revelando em sua vida. O tempo de Deus é perfeito. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe o que você precisa e, o mais importante, de quem você precisa. A pessoa que Deus reservou para você não apenas complementará a sua jornada, mas também elevará sua fé e propósito. Enquanto espera o desenrolar deste novo capítulo, concentre-se no seu crescimento pessoal e no seu relacionamento com Deus, pois Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos aconselha: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Este período de espera não é passivo. É um momento ativo de crescimento, de autodescoberta e de aprofundamento da sua fé. Deus está elaborando uma história de amor para você, uma história que o glorifica e cumpre o seu propósito para a sua vida. Essa nova pessoa não será apenas um parceiro ou uma parceira, mas um companheiro ou uma companheira que será como um guerreiro na fé, alguém que estará ao seu lado enquanto vocês dois causam um impacto no reino. Portanto, embora você possa se sentir perdido agora, se anime. Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não consegue ver. Ele está preparando você e seu futuro parceiro, um para o outro,
E quando vocês finalmente se conhecerem, entenderão porque não deram certo com mais ninguém. Considere a história de Ruth, um farol de esperança e perseverança. Sua jornada, marcada por perdas e tristezas, não terminou nas cinzas de seu passado. Em vez disso, foi o início de um novo capítulo orquestrado por um poder superior. A resiliência e a fé de Ruth a levaram a uma nova terra, e ela se alinhou com um destino muito maior do que poderia ter imaginado. Sua vida nos lembra que às vezes o fim de um relacionamento não é um encerramento, mas uma abertura para um caminho divinamente traçado para nós. É um caminho que pode levar a alguém que se alinhe com o nosso verdadeiro propósito, alguém inesperado, alguém como Boaz foi para Ruth. Esta é a essência do nosso tema de hoje. Deus está enviando alguém novo, e não aquela pessoa que você queria inicialmente. Você pode estar se apegando a uma ideia, a uma imagem de quem você acha que é a pessoa certa para você. Mas e se houver algo, ou alguém melhor ainda, esperando logo à frente? E se o fim de um relacionamento for o passo necessário para descobrir um amor que te levanta e preenche de uma forma que você nunca imaginou ser possível? Na Bíblia, vemos repetidamente como Deus trabalha de maneiras inesperadas. Veja Esther, por exemplo. A sua jornada para se tornar rainha foi repleta de incertezas e desafios, mas através da sua fé e coragem, ela não só encontrou o amor verdadeiro, mas também salvou o seu povo. A sua história nos ensina que os nossos momentos mais significativos muitas vezes surgem das circunstâncias mais inesperadas. Lembre-se de estar aberto às possibilidades. O fim de um relacionamento pode parecer uma perda, mas na realidade pode ser a abertura de um caminho para alguém que realmente te complementa de maneiras que você talvez ainda não entenda. Eu te encorajo hoje a abandonar qualquer relacionamento que atrapalhe o seu crescimento e abraçar a jornada que Deus estabeleceu para você. Confie que Ele está trabalhando na sua vida, tecendo uma história mais linda do que você imagina. O seu Boaz, ou a sua Esther, ou a sua Ruth está por aí. E no devido tempo, seus caminhos se cruzarão, e você entenderá porque as coisas tiveram que se desenrolar da maneira que aconteceram. Na história de Davi e Jonatas, vemos uma amizade profunda, um vínculo que ajudou Davi a se tornar o homem que ele se tornou. Jonatas foi uma bênção na vida de Davi, mas não da maneira que muitos esperariam. Ele não foi companheiro de vida de Davi, mas desempenhou um papel crucial na preparação dele para seu futuro. Essa história nos ensina que às vezes as pessoas são colocadas em nossas vidas não para um relacionamento amoroso, mas como uma amizade para nos moldar, para nos desafiar e para nos preparar para a pessoa que Deus destinou para nós. Pense nisso. Cada amizade, cada encontro é um trampolim em direção à pessoa que Deus planejou para você. Essas relações não são obstáculos, são sinais que orientam você, te moldando na pessoa que estará pronta para conhecer aquela pessoa especial. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Podemos ter as nossas próprias ideias sobre quem é a pessoa certa para nós, mas o plano de Deus é sempre melhor, mesmo que seja diferente do que esperávamos. E quanto às separações? Elas são difíceis, sem dúvida, mas considere o seguinte: um rompimento pode ser apenas a maneira de Deus de dizer: tenho algo melhor para você. É um redirecionamento, não uma rejeição. É como podar uma árvore, cortar os galhos que não dão frutos para que a árvore floresça. Lembre-se, os planos de Deus para você são de te fazer prosperar e não te prejudicar. Então, se você está passando por um processo de separação ou sente saudades de alguém que não faz parte do plano de Deus para você, tenha bom ânimo. Este não é o fim da sua história. É um capítulo que está preparando você para algo maior. Deus está criando uma história de amor para você que é mais linda do que qualquer coisa que você poderia ter imaginado. Considere o fim de um relacionamento não como um encerramento, mas como uma porta de entrada. Não é um beco sem saída, mas um redirecionamento para algo maior. Este não é apenas o fim de um capítulo, é o início de um livro inteiramente novo na biblioteca da sua vida. Suas experiências passadas, as alegrias e até as dores de cabeça não são em vão. São lições valiosas que preparam você para a pessoa incrível que Deus está trazendo para a sua vida. Alguém que se alinhe não apenas com os seus desejos, mas com o seu destino. Neste período de espera, é vital abraçar o autoaperfeiçoamento e a reflexão. Dessa vez não é um pit stop,
é um campo de treinamento. À medida que você trabalha em si mesmo, você está sendo moldado em alguém pronto para o relacionamento que Deus tem reservado. Lembre-se de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E quando Deus introduz essa nova pessoa em sua vida, é como se duas peças de um quebra-cabeça se juntassem, não apenas se encaixando perfeitamente, mas criando uma bela imagem que serve ao seu propósito. Juntos, vocês embarcarão em uma jornada, não apenas de amor e companheirismo, mas de missões e sonhos compartilhados. Sua história não é apenas sobre encontrar o amor, e sim sobre encontrar um parceiro no grande desígnio de Deus. Então, se você está assistindo isso depois de um desgosto, sentindo uma incerteza sobre o seu futuro, ou mesmo se você está atualmente em um relacionamento feliz, lembre-se, os planos de Deus são sempre maiores e melhores que os nossos. Agora, gostaríamos de ouvir a sua opinião. Você já passou por algum momento em que Deus te surpreendeu com alguém completamente diferente de quem você esperava? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber nossos vídeos. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus.